Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas à nossa terceira live da pós-graduação médica em psiquiatria. Eu sou a Anne, nós estamos aqui hoje com o professor Enio, que é coordenador do curso, e também com o professor Alexandre Pereira, que vai ser o nosso palestrante de hoje, e convido a todos a interagirem pelo nosso chat. Se vocês quiserem abrir os microfones, abrirem as câmeras, a gente gosta muito de conversar com vocês. Doutor Enio está aqui, doutora Fernanda nas lives passadas também, a gente fez uma interação muito bacana e o professor Alexandre está aqui hoje também para dialogar com vocês. Doutor Enio, por favor. Então, obrigado, Anne. Obrigado, Alexandre. Então, é com prazer, né, que a gente está aí na terceira live, né, da nossa pós em psiquiatria, que está acabando de nascer. Meu nome é Enio, eu sou psiquiatra, sou professor da Unifenas desde 2009, junto com meu colega, amigo, querido, que está aí, Alexandre Pereira. Trabalho na Rede Saúde Mental de Betim há muitos anos, onde eu sou também professor de uma residência em psiquiatria. Então, na primeira live, nós tocamos no assunto da arte no ensino médio, com a Fernanda, uma das coordenadoras da pós. A segunda foi comigo, onde a gente falou sobre o gesto profissional em psiquiatria. E agora estamos na terceira, com o Alexandre. Vou deixar ele apresentar para vocês e bom trabalho. Bom, muito bem. Então, eu sou também professor do curso de medicina, né, da Unifenas BH, né, já desde 2009, 2008, 2009. Já passei por algumas estratégias do curso. Atualmente, eu estou no internato, né, de urgências clínicas em saúde mental e no mestrado, né, em educação médica. Estamos aqui tentando contribuir aí com o curso também da pós-graduação Lato Sensu, que é uma proposta aí, nossa, não é isso? Bom, então é isso. Eu trouxe aqui uma encomenda, me fizeram uma encomenda aqui em relação a uma discussão mais geral sobre a psiquiatria. E a minha proposta, então, é a gente trabalhar, né, elementos do diagnóstico sindrômico em psiquiatria. E para a gente falar um pouquinho de diagnóstico, a gente vai ter que entrar e falarmos um pouco, né, sobre alguns elementos que constituem, né, a semiologia psiquiátrica e o diagnóstico psiquiátrico. Então, eu vou trabalhar alguns temas, né, que vão, digamos assim, introdutórios desse elemento, tá? Desse assunto de hoje, e a partir daí eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem um pouco uma lógica de um raciocínio dentro de uma perspectiva clássica, né, da psiquiatria, que, de certa maneira, fundamenta das bases da psiquiatria, inclusive atuais, né? E que eu acho que vai ficar mais claro, então, para vocês como que a gente vai trabalhar. Inclusive, as especificidades da psiquiatria em relação ao diagnóstico, né, que eu vou tentar apontar para vocês, depois exemplificar a partir de alguns casos clínicos emblemáticos e bem claros, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês são alguns conceitos básicos, né, que estão relacionados com o processo de diagnóstico em medicina, né, em particular também pela própria psiquiatria, né? Então, primeiro, lembrar que semiologia, né, é exatamente a ciência dos signos, a ciência das interpretações, das significações, de como nós lemos o mundo, como nós damos significado a esse mundo, né? Então, signo é tudo aquilo que representa alguma coisa, nos remete a alguma coisa, a algum significado, né? Então, esse signo pode ser dentro da linguagem humana, né? Que é exatamente nos faz diferente do restante dos animais, a capacidade de nós comunicarmos através da linguagem, da aquisição da linguagem, né? Esses signos podem vir a partir de sinais, né? Que, no nosso caso, né, podem ser avaliados a partir, né, transferidos, né, e compartilhados através da linguagem verbal, né, que é essa que a gente utiliza aqui mais comumente, mas também de gestos, né, a chamada linguagem gestual, corporal, e pelas próprias atitudes que nós temos também, né, podem ser signos passíveis de uma interpretação, não é isso? Nesse sentido, né, no ponto de vista do campo da linguagem, podemos estabelecer dois, digamos assim, sintomas interessantes, né? Dois conceitos interessantes que vão nos ajudar um pouco a pensar essa questão da significação da linguagem.
Um seria um termo, né, que a linguística vai chamar de significante e outro significado. O significante seria exatamente a palavra na sua contextualização concreta, né? Ou seja, é aquele conjunto de letras que vão formar uma palavra e que vão dar uma sustentação para que alguma coisa ali tenha um significado, não é isso? Então, a palavra, por exemplo, veículo, né, que está ali, ela tem uma estrutura, né, visual que se forma a partir daquela conjunção de letras, não é? Então, aquilo vai ser o significante, né? E o significado vai ser exatamente o conteúdo que vai vir relacionado com esse significante, com essa estrutura básica da linguagem, que é constituída, então, e é designado a partir de uma relação não tão, digamos, estreita com o significante. Por exemplo, quando eu falo de veículo, eu posso do ponto de vista do significado, não é, dizer que um veículo, eu penso num automóvel, por exemplo, né? Quer dizer, aí essa ideia de veículo pode trazer o significado de automóvel. Mas, quando eu uso um veículo num outro sentido, né, eu posso também pensar em alguma outra coisa, né? Um veículo para você pode ser um veículo de comunicação, pode ser uma televisão, pode ser alguma outra coisa. Então, esse significante ele pode trazer em si inúmeros significados, não é? E esses significados vão se organizando na cultura a partir do desenvolvimento das línguas, né? E da capacidade que o humano tem de nomear os objetos e as suas vivências. Então, esse significado vai se atrelar a um significante e um significante pode conter em si vários significados, né? A palavra manga, por exemplo, tem vários significados, né? Pode ser manga fruta, pode ser manga, por exemplo, de camisa, pode ser, enfim, um apelido de alguém, né? Então, assim, tem uma série de situações em que esse significado, né, ele não vai estar atrelado rigidamente a um significante. Esse é um elemento, né, da linguagem que gera muitas confusões, não é? Então, muitas vezes a gente tem ruídos de comunicação exatamente porque muitas vezes nós dizemos alguma coisa dentro de um determinado contexto e as pessoas acabam entendendo outra. Isso faz parte, né, da linguagem humana, essa capacidade que ela tem, né, então, de nós darmos diferentes significados à fala de alguém, especialmente em determinados contextos, né, em que nós nos relacionamos, tá ok? Muito bem, vamos lá, vamos prosseguindo aqui para a gente trabalhar esses conceitos básicos aí. Uma questão importante, né, um outro termo que a gente deve pensar é o termo de símbolo, né? No símbolo não há uma relação direta entre o significante e o significado, né? Eu dei alguns exemplos aqui. A relação, muitas vezes, ela é então, convencional e arbitrária, né? Um símbolo, por exemplo, de pare, de um sinal, por exemplo. Convencionou-se que, né, aquele seria um símbolo, né, útil, por exemplo, para quem está transitando e precisa parar. Então, alguém precisa de uma leitura, né, de um símbolo que possa gerar uma compreensão rápida, por exemplo. Na nossa comunidade aqui, né, brasileira, né, esse símbolo de pare tem, então, né, nos traz essa ideia de que nós devemos, então, parar obrigatoriamente o veículo. Então, o símbolo ele pode ter, né, você pode usar esse símbolo num outro contexto, por exemplo, esse sinal, né, digamos, de pare numa outra cultura, num outro momento, numa outra época, e pode ser que ele tenha, não é, um significado bastante diferenciado, tá certo? Então, eu queria deixar para vocês esse recado aqui dessa certa arbitrariedade que o símbolo pode trazer. Bom, do ponto de vista médico, né, a semiologia médica, nós vimos que a semiologia vai ser exatamente a ciência que vai estudar os sinais e os sintomas, no caso aqui das doenças, né, que nos permitem identificar e ordenar os fenômenos observados. Então, formular a partir, então, dessa observação sistemática, né, diagnósticos, e aí, a partir daí, nós pensarmos em empreender terapêuticas, ou seja, pensarmos condutas, né, para determinada situação, não é isso? Muito bem. Então, essa vai ser um conceito básico de semiologia médica que nós temos que, de certa maneira, trazer, né, pelo menos em parte, aqui para a semiologia em psiquiatria, né, que vai se referir ao estudo, então, dos sinais e sintomas que nos indicam algum transtorno mental, né? Então, na semiologia médica,
né, esse estudo vai se dirigir às doenças como um todo, e na psiquiatria nós vamos trabalhar os sinais e sintomas focados, né, na possibilidade de identificarmos alterações, anomalias da manifestação vivencial, né, que a gente possa, então, chamar de transtorno ou doença. Esse é um elemento, inclusive, que nós vamos discutir ao longo aqui da nossa fala, tá certo? Muito bem. Vamos caminhando aqui em relação a esses conceitos. Bom, existem alguns signos que são de maior interesse para a semiologia psiquiátrica, quando a gente compara, por exemplo, com a semiologia médica, né? Por exemplo, os sinais comportamentais, né? A observação do comportamento pode ser um elemento importante para a nossa semiologia. Então, quando no exame de estado mental, por exemplo, a gente, né, faz uma avaliação de como é que o paciente está trajando, como é que ele está se comportando, a sua atitude, não é? A presença dele com você, como é que ele interage com você, né? Se ele fica sentado, andando, em pé, enfim, se ele olha para você ou não, se ele olha para o acompanhante, toda essa dinâmica da observação comportamental ela precisa ser, de certa maneira, incluída, né, como um elemento e um sinal semiológico importante, não é isso? Um outro ponto são os sintomas propriamente ditos, né, que são as vivências subjetivas relatadas pelos pacientes, né? Propriamente são as suas queixas, aquilo que o sujeito experimenta e comunica a alguém, né? Como na espécie humana, né, geralmente a comunicação ela é pela linguagem verbal, né? O principal elemento de contato nosso com o mundo interno do indivíduo, do sujeito, vai ser pela sua narrativa. Então, essa observação é extremamente importante e da abordagem semiológica a gente vai ver que é super importante uma posição clara, né, fenomenológica, que eu vou detalhar daqui a pouco, que trabalha e traduz, não é, uma técnica da observação do sintoma, da linguagem, que eu vou detalhar daqui a pouquinho, vocês vão ver por quê. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Exatamente. Então, são esses dois elementos importantes, né, que eu queria trabalhar com vocês. Bom, se a gente for pensar, né, num elemento, ampliando um pouquinho nessa questão do diagnóstico, um primeiro tipo de diagnóstico médico e também na psiquiatria, que é de extremo valor, vai ser exatamente o diagnóstico feito a partir do elemento sindrômico, não é? A síndrome nada mais é do que um agrupamento relativamente constante, né, de sinais e sintomas, né? São agrupamentos relativamente constantes de sinais e sintomas, né? E tem um argumento, então, descritivo. Então, é exatamente disso que a gente vai trabalhar aqui, e eu vou trabalhar, né, pelo menos 3 grandes síndromes com vocês aqui, vou exemplificá-las com casos clínicos, né? Tradicionalmente, na medicina, então, isso é um elemento muito importante, inicial. Então, a gente faz o diagnóstico, às vezes, sindrômico, depois a gente vai para o diagnóstico nosológico, ou seja, da doença, né? E aqui, para nós, para a psiquiatria, isso é um elemento extremamente importante, até porque muitas vezes a gente não tem como fazer um diagnóstico muito definitivo, o diagnóstico inicial vai ser, né, sindrômico, e posteriormente, se a gente tiver o tempo suficiente, o nível de aprofundamento suficiente, às vezes consegue chegar, não é, em maior detalhamento do quadro psiquiátrico. Mas isso não impede, muitas vezes, o diagnóstico sindrômico tá aí e ele é muito útil, porque a partir dele já nos permite tomar uma série de condutas clínicas, né, muito práticas, como, por exemplo, avaliar se a gente vai investigar, não é, com exames complementares um determinado paciente ou não, se a gente vai usar determinado medicamento ou não é, se a gente vai indicar, às vezes, até a permanência ou não do paciente na unidade de saúde. Então, são elementos que vocês vão perceber que são muito úteis, né, nesse sentido, tá? Muito bem. Então, quando a gente fala, além então do diagnóstico sindrômico, a gente pode fazer, né, em medicina, um diagnóstico, que seria uma segunda etapa, mais detalhada, completa, vamos dizer assim, o diagnóstico das entidades nosológicas, doenças ou transtornos, não é? E aqui eu vou ter que fazer um recorte muito importante que vai diferenciar a psiquiatria da medicina, de certa maneira, que é exatamente a incapacidade que a psiquiatria tem, isso é da sua origem, né, da sua natureza, não é, digamos assim, alguma coisa de demérito negativo, mas da forma como a gente tem que aprender o comportamento e as vivências, né, mentais não são exatamente iguais, não é, às doenças físicas, isso é um ponto importante, não é? Porque na medicina nós conseguimos definir claramente muitas nosologias, não é? Muitas doenças,
Quando a gente fala de doença em medicina, pressupõe, então, que a gente tem um conhecimento completo sobre aquele fenômeno. É exatamente o que eu coloquei aqui, não é? Uma doença pressupõe que você saiba dela a sua etiologia, ou seja, a sua causa, o curso, né? Todos os elementos psicopatológicos ou fisiológicos ou fisiopatológicos envolvidos nesses mecanismos característicos daquela doença em particular, e muitas vezes até antecedentes genéticos familiares, né? E prognóstico de resposta ao tratamento, né? Então, quando a gente fala, quando a medicina, então, consegue ter toda essa, digamos assim, esse arcabouço de conhecimentos, a gente consegue delimitar claramente uma doença, não é isso? Vamos pensar principalmente nas doenças infecto-contagiosas, por exemplo. A gente consegue, por exemplo, identificar todo um ciclo de uma doença, de um parasita. Estamos vivendo, por exemplo, agora a questão da dengue, né? A gente consegue delimitar claramente todo o circuito, né, da dengue, desde a sua transmissão até a fisiopatologia, no vetor e também no próprio hospedeiro. Então, a gente consegue definir claramente uma doença. Nos transtornos psiquiátricos, apenas em alguns casos a gente vai conseguir definir bem, não é, o adoecimento psíquico, que são exatamente nos casos em que há uma correlação clara entre alteração psicopatológica, né, e alguma lesão no corpo ou no cérebro, né? Então, essas situações, né, onde você tem uma base corporal física muito bem determinada, a gente consegue, muitas vezes, né, organizar ali um circuito de conhecimentos que nos fazem pensar e nos autoriza a falar em doença, né, doença do ponto de vista médico. Em vários outros casos, a gente vai usar o termo transtorno, né, porque a gente não consegue, de fato, concluir esse circuito de uma maneira clara, né? Então, do ponto de vista comportamental, muitas vezes, então, nós vamos trabalhar mais com os conceitos de transtorno do que propriamente com o conceito de doença psiquiátrica, tá certo? Ok? Tudo bem aí, gente? Algum problema? Vocês queiram comentar alguma coisa ou tem alguma pergunta específica até aqui? Ou a gente pode seguir bem aí, né, caminhando. Então, a ideia é que a gente está, então, né, discutindo um pouco essa questão, né, da diferença entre a síndrome e a entidade nosológica, as doenças ou os transtornos do ponto de vista médico e também psiquiátrico. Muito bem, vamos caminhar aqui então. Bom, então aqui, claro, né, só para exemplificar, eu trouxe essa tabelinha do Sims, né, que é um livro de psicopatologia, e vocês observem, né, eu não vou detalhar aqui, mas que existe, né, claramente aí dentro da formulação diagnóstica, né, considerando aí sinais e sintomas, achados patognomônicos, né, que serão achados aí os sinais específicos daquela doença, agentes desencadeantes, fisiopatogenia e a possibilidade de você usar ou não exames complementares que realmente diferenciam, né, o quadro sindrômico, vamos dizer assim, do quadro, digamos, de doença clássica delimitada e construída a partir do saber médico, tá ok? Muito bem. Vamos lá. Bom, uma coisa muito importante quando a gente vai fazer diagnóstico sindrômico em psiquiatria vai ser exatamente a ferramenta básica semiológica, né, semiotécnica que nós temos na psiquiatria, que é exatamente o exame do estado mental, né? O que vai diferenciar basicamente a clínica médica, vamos dizer assim, da psiquiatria vai ser exatamente o foco da avaliação da observação. No nosso caso, serão exatamente as funções psíquicas alteradas. Então, quando a gente fala de psicopatologia, nós vamos exatamente identificar as funções psíquicas alteradas, né? Anômalas, ou aquelas que não deveriam estar presentes, né, dentro de uma certa convenção que nós vamos estabelecer aqui entre nós, considerando aí os aspectos científicos, culturais, o tempo, né, que a gente estabelece, de certa maneira, o que é que vai ser anômalo ou não, né? A gente sabe que algumas estruturas são realmente estruturas que não mudam, independente da pessoa, né? A gente vai exemplificá-las daqui a pouquinho, que vão dar esse contexto, essa conotação psicopatológica de que alguma coisa ali não vai bem, né? Existe alguma anormalidade nas vivências psíquicas. E como eu falei também, a psicopatologia, então, vai se ater ao exame, né, adequado, então, dessas funções psíquicas, identificar as suas anomalias. E vai ser exatamente a ferramenta semiológica fundamental. Então, se eu identificar esses elementos, né, ou seja, as funções psíquicas e as suas alterações, eu não vou conseguir, de certa maneira, não é,
fazer ou formular diagnósticos sindrômicos em psiquiatria, tá? Essas bases foram fundamentalmente construídas no asilo, né, ali nas bases do conhecimento psiquiátrico ali, ocidental, né, no final do século XVIII, e basicamente pela observação sistemática que alguns alienistas, né, vou chamar aqui os psiquiatras, os protopsiquiatras de alienistas, né, tinham na observação, né, dos pacientes, das pessoas que passaram, né, a habitar os asilos, os hospitais psiquiátricos ali. Então, a gente pode começar ó, no Ocidente, os grandes primeiros psicopatologistas, vamos dizer assim, né, que começaram a construir a psicopatologia ocidental, psiquiátrica, foram exatamente os franceses, a escola francesa ali com Pinel e Esquirol, né, que foi o seu discípulo, não é isso? Então, daquela época, os psiquiatras, né, conviviam muito proximamente com os pacientes durante, né, praticamente, às vezes, alguns inclusive moravam nos hospitais e puderam, então, de maneira muito sistematizada, né, com muita perspicácia, identificar e registrar essas alterações ao longo do tempo, né? Então, a nossa psicopatologia vai, então, nascendo ali e vai se consolidar ali no final do século XIX, né? Início do século XX, com as contribuições lá da fenomenologia, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, então, através dessa observação prolongada e cuidadosa de um grande número de doentes, né, de pacientes ali, né, começou-se, então, a se organizar essa psicopatologia. Ela tem uma tradição humanística de base, não é? Porque nessa época, né, os psiquiatras, inclusive, não estavam muito preocupados com a etiologia dos transtornos mentais, não havia muitas, digamos assim, recursos para a gente investigar isso naquela época, final ali do século XVIII, início do século, perdão, exatamente, final do século XVIII, início do século XIX, né? Então, muito do que se foi trabalhado em termos de referencial, né, comportamental, psíquico, veio ali da filosofia, da literatura, das artes, da própria psicanálise, que, de certa maneira, né, contribuíram ali para o embasamento da psicopatologia psiquiátrica clássica, certo? Então, mais recentemente é que começou-se a incorporar elementos das neurociências, não é isso? E da própria psicologia, que é uma ciência muito mais, vamos dizer assim, recente do que a própria medicina, né? A medicina vem lá de trás da sua antiguidade, desde que né, o homem se entende como homem, houve uma necessidade de nós cuidarmos dessa relação do adoecimento, da morte, né, da vida, do cuidado, de certa maneira, com a sobrevivência, então uma necessidade fundamental aí. Então, a medicina realmente é bastante longeva, mas a psicologia, por exemplo, é uma ciência relativamente recente, né? E as neurociências mais recentes ainda, aí talvez a gente possa pensar aí mais ou menos dos anos 70 para cá, quando a gente realmente começa a fazer uma evolução mais interessante no campo. Muito bem, então vamos lá, vamos caminhar. Então, um dos elementos fundamentais, né, que vão, de certa maneira, organizar a psicopatologia clássica serão exatamente os embasamentos filosóficos da fenomenologia russeliana, né? Russell, que era exatamente um filósofo alemão ali do final da metade do século XIX para o século XX. Ele é um dos grandes filósofos da modernidade, e ele vai, de certa maneira, né, organizar dentro do seu arcabouço filosófico, ele vai realizar uma crítica ao naturalismo puro e ao objetivismo, né? E vai dizer que o mundo descrito pela ciência não é a verdadeira realidade. Então, ele vai dizer o seguinte: olha, quando o homem já faz uma leitura, uma observação da realidade, ele já faz isso com algum filtro, né? Ele já faz isso com algum tipo de perspectiva, né? Ou seja, já faz isso dentro da sua subjetividade, que no caso dele, ele vai estar falando da subjetividade consciente. Aqui a gente não vai estar incluindo a psicanálise, que vai trabalhar com questões do inconsciente, mas o Russell vai trabalhar a questão da consciência, ou seja, daquilo que nós podemos aprender, refletir, né? Que a gente apreende de intencionalidade, vamos dizer assim, no nosso psiquismo, né? E, nesse sentido, o homem ele sempre tem uma leitura da realidade das coisas, não é isso? Então, nós temos acesso à realidade objetiva através da consciência, não é? E essa consciência, diz a fenomenologia, estará sempre dirigida a algo. Então, é interessante, não é, que é a partir daí que você começa a criar uma certa subjetividade no campo da consciência, não é isso?
Então, existe também subjetividade partindo do pressuposto, vamos dizer assim, de um ser consciente, né? Porque essa consciência está sempre dirigida a alguma coisa. Pode estar dirigida a uma questão interna, então eu estou com os meus pensamentos, então eu estou dirigindo, né, a minha consciência para um objeto interno, por exemplo, um pensamento, ou um sentimento, né, ou uma dor, ou alguma coisa que eu percebo, mas eu posso também direcionar isso para um campo externo, né, para alguém, para um objeto, não é isso? Então, esse objeto da consciência aí, ele existe porque ele sempre está dirigida a alguma coisa. Bom, e a gente tem que trabalhar, então, dentro dessa perspectiva fenomenológica, nós vamos tentar, então, ter uma certa apreensão do fenômeno comportamental, do fenômeno psíquico, né? E vamos tentar realizar um recorte procurando descrever os fenômenos da consciência, não é? De maneira que eu possa, com muito rigor, né? Essa descrição deve ser uma descrição bastante rigorosa. Eu vou tentar, a partir dessa descrição tão minuciosa e rigorosa, daquilo que eu estou conseguindo apreender, ou seja, daquilo que o sujeito, né, que está conversando comigo me diz, não é? No sentido de captar, ou tentar captar a essência do vivido. Ou seja, eu só chego e tenho acesso à vivência do outro a partir do que o outro me diz, do que o outro me fala, do que o outro descreve da sua vivência interna, interior, do que ele percebe do mundo. E é isso que nós vamos tentar registrar de maneira bastante detalhada, minuciosa, né? A partir da abordagem fenomenológica, ok? A partir do nosso exame do estado mental. Aí é que está o fundamento técnico, né, da avaliação do exame do estado mental, tá certo? O Jaspers vai ser exatamente esse grande psicopatólogo aí da virada do século que vai, então, sistematizar a psicopatologia moderna, de certa maneira, não é? Então, ele vai rigorosamente trabalhar esses elementos e vai nomear as alterações, né, das funções psíquicas psicopatológicas. E ele vai ter alguns aforismos muito interessantes que é importante nós termos conhecimento para que a gente entenda em que base a gente está, de que base nós estamos saindo, não é isso? Então ele vai falar primeiro assim: a psicopatologia é a ciência básica que serve de auxílio à psiquiatria, né? À psiquiatria, não é isso? Nesse caso aqui, então, né, sem a psicopatologia, ou seja, sem você conhecer as funções psíquicas, né, e as funções alteradas, a gente não consegue, então, né, realizar uma alteração de diagnóstico em psiquiatria, não é isso? Outra coisa que ele vai dizer é que o nosso tema é o homem todo em sua enfermidade. Então, embora nós façamos uma redução, né, fenomenológica, reduzindo, né, o psiquismo em pequenas funções, em funções menores, né? Agora, nós sabemos que o psiquismo atua como um todo, e o homem é um todo, né? Embora, então, nós façamos alguns recortes para que a gente possa ter uma facilidade de descrever de maneira rigorosa, né, e bastante intensiva as funções psíquicas na sua individualidade. Então, ele está chamando a atenção que nós temos que considerar o todo, né, da pessoa, não é isso? Então, nós vamos, numa súmula psicopatológica, por exemplo, identificar qual é o nível de consciência dessa pessoa, como é que está a memória, a atenção, a inteligência, o humor, o afeto, não é? O pensamento, a senso-percepção, a consciência do eu, o juízo crítico, né? As funções ali básicas, fisiológicas. Então, todas essas funções eu vou descrevê-las de natureza, né? Vou descrevê-las de maneira muito rigorosa, cada uma, não é? Mas eu não posso reduzir, né, esse homem a essa única alteração psicopatológica que eu identificar aqui no meu exame, por exemplo, tá certo? Então, esse é um recado importante aí, que nos faz pensar que eu preciso avaliar, né, o homem como um todo, e não apenas pelo aquele traço de alteração psíquica que ele vai, né, nos trazer. E outra coisa é que nunca se pode reduzir o ser humano a conceitos psicopatológicos, exatamente porque, né, é uma coisa consequente da primeira afirmativa, no sentido de que o homem é uma máquina de significação, e nós também somos uma máquina de leitura do mundo, né? E vários elementos ali vão escapar, muitas vezes, né, à nossa avaliação psicopatológica, ou, eventualmente, você terá novas vivências psicopatológicas, por exemplo, ao longo
né? Se a gente for pensar, por exemplo, manifestação de determinadas situações vivenciais anormais ao longo da vida, ao longo da história, ao longo do tempo, da cultura, pode ser que esses elementos, né, se alterem, mudem com o tempo, né? E o que mais importa, no final das contas, é exatamente o que a subjetividade daquela pessoa pode dizer de si mesma, né? Então, nesse sentido, é extremamente importante que eu não faça uma leitura reducionista, né, do indivíduo, do sujeito que eu estou avaliando, ok? Então, esse é o recado aí que o Jaspers vai dar para a gente. Gente, estão acompanhando bem aí? Eu estou trazendo alguns conceitos, talvez vocês não tenham, vamos dizer assim, uma apreensão muito clara, mas eu estou tentando, de certa maneira, trazer, né, de uma maneira, né, didática, como que a gente pode ir percebendo, não é, a partir lá da semiologia, dos signos, dos sinais, dos símbolos, da linguagem, como que a gente vai, né, trabalhando a nossa semiologia psiquiátrica, tá certo? Estou preocupado um pouquinho com o horário para lhe organizar. Temos aí meia hora a mais. Tá ótimo, perfeito. Eu acho que vai dar tempo. Bom, vamos pensar aqui que a definição de psicopatologia, né, a postura do psicopatólogo, então a pessoa que vai fazer o exame de estado mental, deve ser, então, uma postura de suspensão. A fenomenologia vai dizer que a gente deve observar, tentar identificar e descrever a partir de uma avaliação compreensiva, mas, prestem atenção, isso aqui é fundamental, sem julgamento, né? A atitude tem que ser investigativa, mas eu não posso, a priori, julgar, eu não posso tentar compreender muito rápido a vivência do outro, porque senão eu vou tropeçar, né? Porque muitas vezes, lembra que eu comentei com vocês que não há uma relação entre significante e significado de maneira atávica, não é? E única, que cada pessoa muitas vezes traz na sua linguagem, não é? Um significado às vezes peculiar, típico, que só ela tem, né? E só ela entende, vamos dizer assim, só ela compreende de certa maneira aquilo que ela quer trazer na sua linguagem, na sua maneira de dizer, não é? Então, na postura psicopatológica, eu tenho que realizar o que a gente chama de uma suspensão fenomenológica. Eu tenho que deixar o outro falar de uma maneira mais tranquila, mais espontânea possível, né? E fazer com que ela descreva, não é, as suas experiências vivenciais, e a partir daí isso me torna mais próximo das suas vivências interiores, né? Esse aí, vamos dizer assim, é a perspectiva da fenomenologia, tentar buscar chegar, né, nessa essência, vamos dizer assim, do outro, a partir da fala do próprio outro, sem que eu faça né, sem que eu tenha uma interpretação muito rápida, né? Muito apressada desse significado. Porque eu tenho sempre, na verdade, construir essa significação a partir do que o outro diz. Por exemplo, o paciente chega na consulta falando, doutor Alexandre, eu estou deprimidíssimo. Eu falei, deprimidíssimo? Mas o que é depressão para você? Né? Eu vou ter que perguntar para ele o que é estar deprimidíssimo. Ele é que tem que me dizer o que é isso. Né? Porque muitas vezes estar deprimidíssimo não é para mim o que é para ele. Né? Então, esse exemplo é exatamente o exemplo da boa investigação psicopatológica, tá certo? Então, a gente tem, às vezes, nesse cacuete de querer entender a pessoa muito rápido, né? E de achar que entendeu. Não, muitas vezes a gente está entendendo e não está entendendo nada. Então, essa redução, esse rigor na avaliação da entrevista com o paciente é extremamente necessário para quem faz a avaliação do exame de estado mental e quem quer identificar, não é? De certa maneira, uma alteração psicopatológica aí, na observação clínica, tá certo? Então, é muito importante para que eu possa, né, trabalhar as diversas dimensões dos transtornos mentais e tentar identificar ali vivências absolutamente peculiares, né? Muito bem. Um outro elemento interessante é que o elemento intuitivo também faz parte da prática clínica, né? Então, embora eu estou trazendo aqui uma técnica de observação, de avaliação, né? Classicamente definida, construída e que funciona muito bem, né? Já aí, vamos dizer, há mais de 100 anos, né, que a gente utiliza esse tipo de estratégia, né? E funciona bem, ela que embasa a psicopatologia hoje, não é? E o elemento intuitivo vem dessa relação que a gente constrói com o outro, né? Muitas vezes de um certo estranhamento na relação com o outro, que nos faz pensar ali de algum tipo de estrutura anômala do psiquismo, né?
Então, muitas vezes a gente fica com aquela impressão assim, não, parece que tem uma coisa ali que não está caminhando bem, tem uma impressão ali que eu não estou entendendo muito bem. Tem alguma coisa que esse paciente está me dizendo que parece que não está encaixando, né? Então, ou quando a gente tem um encontro com o paciente, quando a gente estabelece uma relação, procura estabelecer uma relação afetiva, a gente não consegue identificar essa sintonia, né? Essa troca do paciente conosco. Então, isso, muitas vezes, a gente está trabalhando aí com um elemento intuitivo, que é construído a partir da prática, da experiência, né? Do próprio médico, do profissional, né? Que está fazendo a avaliação. E muitas vezes, né, isso é importante para a gente nos ajudar a investigar um pouco mais e um pouco mais a fundo na investigação clínica, tá certo? Muito bem. Bom, então os aspectos básicos dos sintomas psicopatológicos. Vamos lá. Então, uma coisa importante, então, identificar ali, né, alguns elementos que vão nos ajudar a trabalhar a psicopatologia. A gente tem basicamente, né, dois elementos, né, que nos aparecem de maneira mais clara, que é exatamente a forma como os sintomas aparecem e o conteúdo do sintoma, tá? Para nós da psicopatologia, o mais importante, na verdade, são as alterações de forma, né? Eu vou explicar por quê. Que a forma, geralmente, é uma certa estrutura de alteração, né, que a gente observa no funcionamento psíquico. E isso acontece muitas vezes independente da cultura, independente dos aspectos culturais, formais, da educação do paciente, né? São alterações formais, né, do psiquismo, tá? E eu estou dando alguns exemplos aí, olha. Eles vão ser semelhantes nos diversos pacientes, independente de onde você está fazendo essa avaliação, se é aqui em Nova York, se é no Japão, enfim, não é? Se você domina o idioma, você vai encontrar essas alterações aí formais. Então, por exemplo, o delírio, né, que é uma alteração básica aí, patológica de formular o pensamento e o juízo, as alucinações, não é? Alterações da consciência do eu também, muitas vezes, e eventuais labilidades ou expressões da labilidade afetiva. Então, são elementos que geralmente são imutáveis, né? Independente do paciente que você avalia. Agora, o conteúdo, muitas vezes, ele pode ser maleável, flexível, né? Ele vai depender, assim, de características individuais, culturais, da história da pessoa, de uma certa constituição de uma personalidade prévia, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, de repente você é médico no interior e o paciente chega para você falando que ele tem, digamos assim, ele tem um quadro delirante relacionado com elementos ali da fazenda, dos elementos ligados ao animal que ele está tratando, né? Ele vai dizer que. Então, ele vai construir ali o delírio em cima da sua realidade concreta, palpável, né? Utilizar termos que ele tem ali da sua realidade concreta. Se é um cara que mora, digamos assim, num grande centro, né? Cosmopolita, uma pessoa com outro nível socioeducacional, pode ser que ele vá delirar com outro conteúdo, né? Quer dizer, ele vai dizer que ele tem alguém na biblioteca onde ele atua, onde ele lê os seus livros, etc., pessoas o observando, né? Ele acha que os livros têm indicado para ele algum tipo de significado novo para as palavras. Então, percebam? Então, esse conteúdo ele pode mudar bastante. Mas, tanto um paciente, o primeiro exemplo, ou o segundo, né? Se eu tiver, né, trabalhando com o conceito primário de delírio e os dois pacientes estiverem trabalhando, né, uma construção de interpretação da realidade muito particular, própria, inicialmente com perda dos significados, depois de uma construção, uma tentativa de construir significados novos, né, de ideias falsas da realidade, ou seja, não compartilhadas, eu estou no campo do delírio, né? Então, o que vai modificar é exatamente a forma de expressão dessa estrutura do pensamento que está alterada, e não, né, a plastia, o conteúdo, né, que ela vai estar, a qual ela vai estar relacionada, tá certo? Então, para nós, realmente, as alterações da forma são mais significativas e são aquelas realmente que dão o tom, né, da alteração psicopatológica. Muito bem. Bom, então, partindo agora então para a caracterização da formulação do diagnóstico, né? Ele é basicamente de base clínica, ou seja, eu vou basicamente contar então com o exame do estado mental, com a história psiquiátrica, né? Ele não é puramente baseado então em mecanismos etiológicos, tá? A não ser em algumas especificidades que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, mas em geral, né? Basicamente eu vou
fazer diagnóstico a partir, então, do contato com o paciente, da entrevista médica, da observação cuidadosa, né, da avaliação psicopatológica, que eu coloquei para vocês dentro dessa base fenomenológica aí, né, que eu trabalhei com vocês, e da história clínica, né? Posso incluir aqui também informantes externos, não é? Eventualmente, não é sempre necessário, mas ele pode, às vezes, ser útil, né? E não existe, né, na psiquiatria realmente doenças ou sintomas patognomônicos, ou seja, aquele sintoma só acontece naquele tipo de doença específica, tá certo? Então, esse é o máximo da medicina, em geral, a gente pode trazer aqui também para a psiquiatria, ok? Vamos lembrar que na psiquiatria não existem exames, né? Ou exames laboratoriais ou de imagem, mesmo nesses exames mais recentes, funcionais, né, onde eu estudo o cérebro em vivo, que eu vou utilizar para fazer o diagnóstico, né, de várias ou da maioria dos transtornos psiquiátricos. Esses diagnósticos ainda por imagem ou por laboratório não são suficientes para nos dar o embasamento clínico necessário para um julgamento clínico. Então, com raríssimas exceções, realmente quando a gente pensar e desconfiar de um quadro orgânico, ou seja, quando existe alguma alteração física ou mental que esteja mal, não esteja funcionando de acordo, né, com a fisiologia, por algum tipo de lesão do sistema nervoso central, aí a gente vai estar realmente no campo da exploração explicativa, né, no campo da pesquisa médica clássica, da identificação da doença, que vai explicar, né, nesses casos, o diagnóstico, tá certo? Então, vamos lá. Então, um outro elemento importante também no diagnóstico da formulação psiquiátrica é que muitas vezes o prognóstico vai definir o diagnóstico. Então, às vezes, você tem sinais e sintomas, você está num recorte transversal com o paciente, ou seja, eu o vi num determinado momento X, né? E vou revê-lo no momento Y, um pouco mais no tempo, caminhando um pouquinho mais. No tempo X, ele se apresenta com algumas características que eu faço um diagnóstico, mas ele pode, ao longo do tempo, esse diagnóstico pode evoluir para um outro quadro clínico, né? Mais claro. É muito comum, às vezes, em psiquiatria, né, o paciente ainda não ter claro a apresentação dos seus sintomas. Um exemplo clássico, por exemplo, é no quadro das psicoses. Às vezes as psicoses iniciam, por exemplo, com uma crise de angústia, com um quadro de ansiedade, às vezes com uma certa perplexidade, né? Em relação à realidade externa, interna do paciente, e que fica um pouco assim preciso essas vivências em relação ao que o paciente está passando, né? E às vezes a gente diz que naquele momento o paciente pode estar, por exemplo, num quadro de ansiedade, um quadro de angústia, e às vezes você até medica esse paciente com um antidepressivo. Na medida que você vai acompanhando esse paciente, ele vai começando a trazer vivências mais específicas, que a gente chama de vivências elementares, né? Em que ele começa a trazer, por exemplo, experiências de alucinações visuais ou auditivas ou delírios, né, de cunho persecutório, que vão se desenvolvendo ali ao longo do tempo. E aí você começa, então, no momento B, no momento mais adiante, reformular o seu diagnóstico, ou seja, aquele elemento que me apareceu num determinado momento, com o tempo ele vai evoluindo e vai se tornando mais consistente um outro diagnóstico. Então, me permite então, fazer uma reformulação da minha proposta inicial, ok? E também, claro, muito importante, o diagnóstico deve ser pluridimensional. Então, eu tenho que pensar no indivíduo né, que está ali na minha frente, tenho que pensar no seu conteúdo, no seu contexto sociofamiliar, em outras patologias que ele tenha, por exemplo, do ponto de vista da sua saúde, medicamentos que ele tem necessidade de utilizar, outros recursos não farmacológicos que eu vou ter que pensar para ele, né? Seus aspectos econômicos, acessibilidade, por exemplo, de medicamento, acesso, tratamento, tem que pensar na cultura, enfim. Esse diagnóstico ele precisa ser, como o próprio, né, a Jaspers colocou, eu tenho que entender a pessoa como um todo. E é esse diagnóstico pluridimensional que eu vou ter que procurar desenvolver também, né, ao longo do tempo. E é com a experiência, etc., que a gente vai desenvolver isso aí, né, ao longo da nossa trajetória de formação. Não é isso? Bom, eu vou Não pular sei o que esse dizer. ponto aqui e vou entrar aqui nas classificações psiquiátricas, não é que seriam, né, na verdade, conceitos universais, né, que mudam com o passar do tempo. Então, assim, os construtos das classificações diagnósticas que nós temos ao longo do tempo, ela vem se modificando, embora as bases fundamentais elas estejam presentes ali desde do final do século XIX, né, e passagem para o século XX,
mas a gente sabe que os sistemas classificatórios, principalmente nos últimos 20, 30 anos, têm mudado, têm fragmentado muito os diagnósticos, o que é, muitas vezes, uma crítica que a gente faz em relação, né, às peculiaridades do ser humano. Será que a gente consegue ter tanta patologia psiquiátrica assim? Será que a gente consegue, né? Será que cada um daqueles transtornos que estão nos sistemas classificatórios são, de fato, doenças psiquiátricas isoladas? Provavelmente não, né? Provavelmente são formas de manifestação psíquica que vão se modificando ao longo do tempo, pelas demandas sociais, culturais que a gente vai, né, vai sendo vítima, de certa maneira, né? Então, as formas de manifestação também, a psicoplastia vai, de certa maneira, se alterando, né? E aí, com isso, o sistema classificatório também acaba sendo contaminado e, eventualmente, até outras pressões passam a atuar na classificação em psiquiatria. Por exemplo, a incorporação das neurociências, incorporação então, de diagnósticos de imagem, de laboratório, a questão genética, né? A questão aí que nos últimos 30 anos foi um elemento fundamental, importantíssimo para a gente pensar um pouquinho as doenças e os transtornos mentais também. Então, tudo isso começa a exercer uma certa pressão. Inclusive, o próprio mercado, né, da saúde, o mercado farmacológico também, de certa maneira, faz uma pressão para que novas patologias sejam constituídas, porque se eu constituo um diagnóstico, logo eu vou tentar desenvolver ali uma medicação para aquele tipo de patologia, né, ou de doença, ou de transtorno que eu estou, né, desenvolvendo, né? Então, tudo isso são questões que eu preciso ter uma certa crítica do ponto de vista da formulação da nosologia em psiquiatria. E nós vimos que doença em psiquiatria não é a mesma coisa que doença em vários outros campos da medicina. Ou seja, a medicina tem aí um distanciamento nesse sentido com a psiquiatria, não é isso? Muito bem, então a gente vai, nós temos então um processo de classificação, né, que a gente vai utilizar para questões, inclusive, não só acadêmicas, mas também burocráticas, né, legais. Então é importante a gente utilizar o sistema de classificação atual no sentido da gente poder comunicar, né, nos comunicarmos entre colegas, entre médicos, né, entre especialistas ou entre os médicos em geral. Então, uma classificação um pouco universalizada tem essa função, né, de gerar uma linguagem um pouco em comum entre nós, né, da operação da saúde. Mas também ela tem funções aí legais, né? Então, os relatórios que nós fazemos, de certa maneira, precisam ter uma clareza diagnóstica que os elementos legais para eles exigem. Então, por isso que a gente lança a mão de sistemas classificatórios também para esse tipo de necessidade, tá certo? Mas vamos lembrar que o diagnóstico não é o paciente, não é o cliente, né? Então, a gente sempre tem que fazer um recorte, digamos assim, do diagnóstico, da classificação, mas para aquele paciente em particular, ou seja, o que esse diagnóstico vai ser importante para esse paciente, né? Por isso que, às vezes, em psiquiatria, a gente fica na dúvida se dá o diagnóstico de maneira detalhada ou não para aquele sujeito. A gente nunca sabe, às vezes, o que ele vai fazer com esse diagnóstico, né? Às vezes, ele pode se colocar numa posição de vitimização e carregar esse diagnóstico para a vida toda, né? Achando que ele é um pobre coitado, é uma pessoa que está ali com seu destino fechado e marcado, e que para a vida toda, para frente, ele não pode mais se relacionar com pessoas, ele não pode trabalhar, ele não tem condição de fazer mais nada, né? Então, para outros, não. O diagnóstico pode ser uma coisa importante para fazer um certo sentido, para ele poder, né, utilizar aquela significação para dar um passo à frente, ou seja, para construir ali uma identidade e avançar do ponto de vista das necessidades que ele vai precisar, né? Isso também vale para a família e para as pessoas que convivem muito com o paciente. A gente tem, às vezes, tem que ter uma noção clara ali a partir do estudo do contexto, né? Que eu estou trabalhando, que eu estou tratando, até que ponto eu vou discutir detalhadamente ou não o diagnóstico. Eu acho que ele precisa ser detalhado e colocado, considerando aí o contexto, né, de quem você está conversando, social, cultural, etc., e da própria demanda das pessoas em relação a saber do diagnóstico, né? Então, existem elementos da dinâmica da construção aí que a gente precisa, com a experiência, com a prática, identificar quando que eu vou falar do diagnóstico de maneira mais clara, mais precisa, e quando que eu quando que eu vou aguardar o paciente fazer essa demanda do diagnóstico. Muito bem. Então, eu vou trabalhar, então, já estou partindo para uma certa conclusão, então eu vou estar trabalhando com vocês aqui em termos de diagnóstico síndrome, dois conceitos elementares das vivências psíquicas, né? Que os clássicos aí trouxeram para nós e que vão nos ajudar a pensar a questão
dos síndromes, dos diagnósticos sindrômicos, aí das 3 grandes síndromes diagnósticas sindrômicas em psiquiatria, que foram exatamente 2 conceitos fundamentais, o conceito de desenvolvimento e o conceito de processo, tá? Então, venham comigo aqui. O conceito de desenvolvimento, a gente fala em desenvolvimento em psicopatologia, em psiquiatria clássica, procurando descrever as vivências do indivíduo ao longo da sua vida, né? A gente observa que uma pessoa que tem um desenvolvimento normal, em geral, ela apresenta uma lógica compreensiva, compartilhada pelo contexto sociocultural, e é algo, de certa forma, previsível, né? É aquela pessoa que vai se desenvolvendo de uma maneira relativamente lógica. A gente vai observando o desenvolvimento daquele neném que nasce, começa a desenvolver ali as funções básicas, fundamentais de interação com a mãe, né? do seu aspecto psicomotor. Depois esse neném começa a balbuciar palavras, ele vai se desenvolvendo na sua capacidade de observação, na reação com o meio. Depois ele começa a perceber melhor, né, e compreender melhor ali a fala, né, os sons, ele começa a sentar, engatinhar, depois a andar. Então, todo o desenvolvimento da linguagem que ele vai, não é? Vai adquirindo. Veja, ninguém ensina ninguém a falar, né, gente? A gente aprende sozinhos, pela observação, né? E a pessoa tem que ter uma capacidade neuronal de dar conta dessa apresentação. Então, o cérebro, o desenvolvimento cerebral, ele é a base desse processo de desenvolvimento, né? De certa maneira, e a exposição às experiências vão ali moldando, de certa maneira, vão, digamos assim, criando, né, os aspectos cognitivos e subjetivos na trajetória de vida do indivíduo, não é isso? Então, a gente percebe, né, uma pessoa então, que tem um desenvolvimento normal, uma certa lógica ali do seu desenvolvimento psicomotor, né, seu movimento intelectual, não é isso? Na relação com as pessoas, consigo mesmo. Então, ele vai, a partir de um determinado ponto, entrar na escola, na pré-escola, vai se desenvolvendo, vai interagindo com os pais, com os coleguinhas. Então, você vai avaliando, entra na adolescência, você tem ali um circuito, né, onde ele começa a ter uma nova constituição da sua identidade, uma quebra, um luto da infância. Então, você vai caminhando ali para a idade adulta, onde você espera que ele comece a, então, o quê? Se estruturar, ou seja, já tem uma estrutura, né, nessa fase adulta de personalidade, né, da maneira como ele reage, se relaciona consigo mesmo e com o mundo, né? Então, considerando aí a personalidade, essa forma de nós lidarmos conosco e com o mundo no campo das relações, não é isso? Então, eu vou ter então esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento ele pode se desenvolver em geral, então, esse desenvolvimento ocorre sem que haja quebra no curso histórico vital, ou seja, existe uma certa preservação desse curso, uma certa lógica que a gente vai observando ali no desenvolvimento do indivíduo, tá certo? Então, é o que a gente considera desenvolvimento normal, né? Mas a gente pode também identificar um desenvolvimento anormal. Então, quando a gente fala de transtornos de personalidade ou transtornos do neurodesenvolvimento, e a gente inclui aí, né, aquelas alterações em que a gente pode trabalhar, por exemplo, o déficit intelectual, né, os retardos mentais, ou, inclusive, os estudos de neurodesenvolvimento, como autismo, por exemplo, e suas variantes, né? A gente vai estar no campo da normalidade aqui do desenvolvimento, tá certo? Então, são pessoas que lá, desde o início, né, lá do seu desenvolvimento, às vezes até embrionário, a gente não sabe muito bem, mas depois que nasce, a gente começa a observar a pessoa em vivo, né? E começa a perceber que o seu neurodesenvolvimento, a sua relação mais inicial, precoce, ali na relação com os outros e com ele mesmo, já tem algum grau de comprometimento. Então, muitas vezes, né, esse desenvolvimento anormal, né, no caso do neurodesenvolvimento, a gente consegue identificar isso muito precocemente, e nos transtornos de personalidade, isso um pouco mais adiante, né, quando a pessoa começa, nos primeiros passos, a desenvolver as relações com os outros, a gente começa a perceber que aquele desenvolvimento não foi, né, tem traços ali que geram sofrimento para o indivíduo ou fazem os outros sofrerem na convivência. Então, isso aí vai gerando o que a gente chama de desenvolvimento anormal, certo? Existe um outro fenômeno importante, que é o processo, né? O processo são as vivências individuais peculiares e incompreensíveis que geram uma estranheza para as pessoas que observam o fenômeno. Ou seja, quem está de fora, né, não entende por que a pessoa mudou de comportamento, por que houve uma quebra histórico-vital. Ou seja, aquilo que estava se caminhando, se desenvolvendo com uma certa lógica de desenvolvimento de vida, recebe, então, um impacto, né, uma quebra, né,
vamos dizer assim, que é desse curso histórico vital, né? E aparentemente isso ocorre dentro de uma falta de lógica aparente. Então, isso é que eu vou chamar de processo. Então, vou ter o desenvolvimento, né, que tem uma certa lógica de desenvolvimento do indivíduo ao longo da vida dele, sem nenhuma quebra histórico-vital, né? E tem o processo onde, em algum momento, haverá essa quebra ali da percepção de como o outro caminha na vida, né? Bom, então, um primeiro elemento, um primeiro passo interessante que eu posso fazer, do ponto de vista do diagnóstico sindrômico, é pensar, inicialmente, se, né, na observação que eu tenho do indivíduo, né, numa consulta clínica, numa avaliação médica, psiquiátrica, se eu estou diante de um processo, ou seja, se aquela alteração de comportamento ocorreu a partir de um processo, alguma coisa incompreensível, a princípio, né, pelo menos a princípio, ou do desenvolvimento, que é passível de uma certa compreensão lógica, né? Quando eu falo de uma certa compreensão, no sentido do desdobramento e do contexto em que aquela alteração ocorre, né? Então, eu vou dar alguns exemplos, mas a ideia é exatamente, primeiro, inicialmente, fazer né, uma diferença aqui, avaliar se realmente se isso ocorre a partir de uma incompreensibilidade ou de uma compreensão lógica daquele determinado fenômeno vivencial, tá certo? Então, veja bem, eu vou desconfiar, então, vou suspeitar de um processo, e esse processo ele pode ser, então, orgânico, passível, então, de uma explicação etiológica de natureza biológica clara. Então, isso vai acontecer principalmente em algumas situações em que eu tenho intoxicações exógenas, por exemplo, substâncias psicoativas ou psicotrópicas, né? Ou intoxicações por metais pesados, ou qualquer tipo de intoxicação por substância, não é que a pessoa tenha se submetido, né? Se colocado em contato. Isso tenha sido suficientemente intensa, né? Para gerar uma alteração cerebral e aí uma alteração comportamental, né? Posso ter também um traumatismo, por exemplo, uma lesão no órgão, né? Por exemplo, no cérebro, gerando uma alteração, né, comportamental. Posso ter aí um AVE, né, um evento orgânico neurológico, em que eu vou comprometer parte do cérebro, né, um aneurisma, por exemplo, uma infecção do sistema nervoso central. Percebam, eu tenho vários mecanismos, ou mesmo mecanismo neurodegenerativo, por exemplo, no caso das demências, que eu posso identificar, né, que houve uma alteração aparentemente incompreensível do comportamento do indivíduo, ou seja, ele foi súbito, em geral súbito, ou quando ele não for súbito, ele é progressivo, né? E que, né, eu não consigo, a princípio, explicar. Mas quando eu vou fazer uma avaliação, né, mais detalhada, né, eu consigo avaliar e consigo estabelecer uma relação de causa e efeito entre uma determinada exposição ou alteração orgânica, não é isso? Com a alteração psicopatológica comportamental. Então, aí, eu preciso ter uma postura médica, né, de tentar explicar o fenômeno. Então, aí nós estamos no campo da explicação do fenômeno a partir do processo. Então, eu vou ter aí os quadros sindrômicos orgânicos em psiquiatria, não é isso? O outro caso vai ser exatamente da incompreensibilidade do processo psíquico, em que eu também, né, vou me sentir assim, vou identificar uma ausência de explicação imediata para aquele fenômeno, uma alteração comportamental, né? Eu posso tentar identificar, às vezes, ou, né, identificar se há ali algum elemento orgânico, né, passível de explicação. Em geral, não vou identificar esse elemento, né? Então, não consigo fazer um diagnóstico etiológico em boa parte dos tratamentos, né, das situações comportamentais e psiquiatria, da maioria delas, eu diria. A gente não consegue identificar uma etiologia precisa, clara, biológica, né, que possa ser evidenciada. Então, vou estar, né, então, eu posso dizer, então, que eu estou no campo do psiquismo, então, que isso é um processo psíquico, né? Então, vou estar propriamente no campo dos transtornos psiquiátricos propriamente ditos, tá certo? Então, eu poderia dizer, usando aqueles termos de doença e transtorno, não é que eu consigo identificar, né, uma doença psiquiátrica orgânica, muitas vezes, mas eu vou tentar identificar, na verdade, na grande maioria das vezes, eu vou identificar um transtorno psíquico, um transtorno psiquiátrico, já que eu não tenho, né, aquele arcabouço, né, completo, né, de uma doença medicamente definível a partir do parâmetro comportamental, tá? Isso é um elemento da alteração do comportamento, né? Isso aí é da natureza do fenômeno comportamental, da natureza do comportamento alterado, essa incapacidade que a gente tem ainda de definir muito claramente essa etiologia, até porque comportamento, né, gente, ele é multideterminado, não é? Depende de uma série de fatores que eu, né,
descrevi aqui, por exemplo, no processo de desenvolvimento normal de um indivíduo, né? E que, em determinado momento, depende de um contexto que pode ser mais ou menos favorável, em um determinado momento, e o indivíduo, o sujeito, vai reagir de uma maneira ou outra, usando os seus recursos pessoais, né? Ou o seu contexto de apoio psicossocial, não é isso? Bom, então veja bem, então eu vou ter processos, então eu vou ter processos e vou ter desenvolvimentos, né? Desenvolvimentos normais e anormais, como eu falei, e vou ter processos orgânicos e psíquicos. Então, aí já são dois movimentos que eu faço interessantes para começar a construir esse diagnóstico em psiquiatria. Tentar identificar primeiro se é um processo ou um desenvolvimento, se for um processo, se ele é orgânico ou psíquico. Se for orgânico, claro, vou ter que fazer toda a investigação médica, neurológica, clínica que eu vou precisar para tentar localizar essa etiologia, porque ela é identificável, né? Muitas vezes você tem tratamento específico para ela, ok? Muito bem. Então, que elementos são comuns e que elementos diferenciam essas duas grandes síndromes psiquiátricas? É isso que a gente vai tentar entender aqui. Professor N, como é que a gente está de tempo aí? Mais 10 minutinhos, pode ser? Pode ser. Então, a gente está chegando aqui a um certo momento que eu vou tentar, então, trabalhar um pouquinho alguns elementos diferenciais, né, para a gente trabalhar essas três grandes síndromes que eu vou mencionar aqui para vocês, tá? Bom, tem 3 casos clínicos que eu vou discutir com vocês, mas eu vou pular esses 3 casos no momento e vou trabalhar com vocês aqui essas 3 grandes síndromes, então, a partir dessa primeira discussão que eu propus, tá? Então, a gente tem lá síndromes orgânicas, psicóticas e neuróticas, né? Então, eu vou ter no campo dos processos, né? Geralmente, o processo orgânico e o processo psíquico, que vão se coincidir aqui com essas duas grandes síndromes iniciais, síndrome orgânica e síndrome psicótica, certo? E os quadros de desenvolvimento, em geral, vão estar dentro das síndromes neuróticas, percebe? Então, eu vou poder, então, traçar 3 grandes eixos diagnósticos iniciais e depois eu posso, né, se você precisar de usar os sistemas classificatórios, se eles forem úteis para a sua prática clínica, prescritiva, né, seja de medicamento ou de terapia, enfim, ou de algum outro recurso psicossocial, você vai usar, né, o detalhamento da nosologia classificatória contemporânea, ok? Então vejam como eu traçando esses 3 eixos, eu consigo identificar funções psíquicas que são mais presentes em umas do que em outras, né? Vejam então como é importante a psicopatologia, eu identificar quais são os sinais e sintomas típicos de uma síndrome orgânica, não é isso? Estão ali em vermelho, e quais são os elementos típicos de uma síndrome psicótica processual, né? Um processo psíquico, e que eu vou ter que conhecer, né, claramente, de maneira, né, rigorosa, esses conceitos de alteração psíquica na sua forma, para poder, né, aí chegar numa formulação diagnóstica sindrômica inicialmente, depois, eventualmente, nosológica, como eu vou apresentar para vocês, tá? Vejam que nas síndromes neuróticas, né, que estão mais ligadas aos processos de desenvolvimento, esse desenvolvimento pode ser normal e anormal. Então, aqui, geralmente, a gente está no campo do desenvolvimento anormal, né? Sintomas, então, mistos de ansiedade e depressão, pânicos, fobias, obsessões, compulsões, né? Dissociações, conversões, somatizações e conflitos da sexualidade, em geral, estão nesse campo aqui dos desenvolvimentos, né? Enquanto que os outros quadros que eu vou apresentar para vocês aqui já agora, dentro de um sistema classificatório, estou usando aqui a CID-10 para dar atenção primária, né, para fazer um recorte um pouco mais conciso dos diagnósticos via transtornos, né, poder explicitar para vocês aqui como é que a gente construiria isso do ponto de vista do lançamento nosológico, né, da classificação atual, certo? E aí eu vou conseguir manter esses 3 eixos, né, relativamente estáveis, né? Então, no primeiro eixo, o eixo do processo orgânico, né, do eixo orgânico, eu teria basicamente, eu poderia dizer que ocorre uma deteriorização do psiquismo, então prejuízo das funções mentais superiores, como nós vimos na lista anterior, não é? E a gente pode pensar aqui nas doenças aqui, o delírio, demências, né, o retardo mental, por exemplo, seriam situações orgânicas, né, bem definidas. Posso incluir aqui, por exemplo, situações de intoxicações exógenas, quadros de abstinência ou intoxicação por álcool e drogas, né? Uma série de outras que eu vou poder incluí-las aqui, que eu tenho
possibilidade de explicá-las do ponto de vista biomédico, né? Vou ter, por sua vez, as síndromes psíquicas, onde eu vou chamá-las de desintegrativas, né? Onde eu observo uma ruptura radical do eu com a realidade, né? E aí aqui eu vou ter os grandes síndromes psiquiátricas, vamos dizer assim. Então, as grandes doenças psiquiátricas estão exatamente nesse eixo, que são exatamente as doenças psicóticas crônicas aí, né? Esquizofrenias, parafrenias, transtorno delirante persistente, o transtorno bipolar, né? Com ou sem sintomas psicóticos, as síndromes psicóticas agudas, ou seja, todas aquelas que, de certa maneira, os quadros depressivos graves, né? Também vão entrar aqui, as depressões psicóticas e tal, de grande desvitalidade física e psíquica, né? Então, eu vou ter aqui o que eu chamaria de uma desintegração, uma ruptura. E aqui, né, no campo do desenvolvimento, eu não terei rupturas, né? Não terei rupturas. Eu posso pensar em uma posição de conflito, né? Uma angústia gerada entre a dificuldade entre eu me localizar no mundo cultural, ou seja, no meu momento de cultura, de vida, né? Então, isso a gente vê claramente como que vários dos sintomas que nós temos, que vamos construindo ao longo do nosso desenvolvimento, lá de trás, ainda na fase infantil, muitas vezes, né? Que o nosso psiquismo ele vai se organizando ali pelas experiências traumáticas, não traumáticas, etc., pelas marcas que vão ficando na construção do nosso psiquismo, né? De certa maneira, isso é que vai fazer com que a gente tenha formas de lidar com os conflitos, né? Que é exatamente a angústia gerada pela relação, né? Muitas vezes não muito pacata entre o sujeito e o seu meio, né? A sua cultura, não é isso? E isso pode gerar uma série de sintomas, né? Aqui estão alguns sintomas catalogáveis que eu coloquei para vocês, mas você tem, digamos assim, novos transtornos, entre aspas, que a gente consegue observar no campo da contemporaneidade aí, nos tempos atuais. Por exemplo, dependências ligadas digamos, à tecnologia. Pode ser, digamos assim, um diagnóstico que a gente poderia dizer que seria um diagnóstico novo. Talvez uma forma de expressão nova de alguma coisa antiga, né? Que a gente tem, que é exatamente uma necessidade que a gente tem, às vezes, de nos tornarmos compulsivos e termos gratificação, né? Em determinadas ações que a gente desenvolve. Isso, de certa maneira, essa atuação compulsiva, ela gera uma aprendizagem, né? Gera ali emocionalmente também um ganho, não é isso? E isso, de certa maneira, né, gera um comportamento alterado, né, no campo aí das adicções. Você pode ter adicções de vários objetos, né? De vários comportamentos. O que vai diferenciar aí é se a tecnologia vai ou não fornecer esse equipamento para que a gente possa, né, de alguma maneira, nos vincularmos a ele e começarmos, né, não todo mundo, claro, mas uma parcela das pessoas, ou pelo menos um determinado momento da vida, utilizarmos, né, esse instrumento tecnológico de maneira nociva ou eventualmente adictiva. Então, vejam, então, são objetos ou comportamentos que a gente pode desenvolver ao longo do tempo, gerando novos diagnósticos, vamos dizer assim. Mas será que são doenças propriamente ditas ou não são, na verdade, manifestações diferentes, né, de uma estrutura que nós temos, que é a nossa estrutura psíquica, que não se altera tão rapidamente assim quando o mundo tem nos apontado, ok? Bom, muito bem. Eu vou a princípio ficar por aqui, a princípio, né, por uma questão de tempo, né? E aí a gente pode ou não entrar nos casos que eu selecionei aqui para a gente discutir, para fazer uma análise comparativa, né? Eu tentei fazer isso a partir dessas, vamos dizer assim, desses eixos, né, diagnósticos sindrômicos que eu compus aqui, mas aí fica a critério, né, aí da coordenação, enfim, do tempo que a gente tem para a gente ou trabalharmos com perguntas ou adentrarmos aí nessa discussão dos casos que eu teria ou não para discutir. Professor Enio, você quer intervir aí, nos localizar aqui? Olá, acho que eu estava falando sozinho aqui, sem som. Exato. Primeiro, eu queria lhe agradecer pela fluidez do raciocínio e lançando assuntos tão de base para nós, né? Tão perdidos, eu penso, assim, ou tão em fase de empobrecimento, que eu e Fernanda, na live passada, começamos a falar disso, assim, resgatar esse método, né, que você está trazendo, esse método clínico, sem deixar a ciência
lado, né, sem jogar fora, mas resgatar isso é essencial para essa pós, né? Eu não sei se a gente tem tempo para isso, mas eu queria dizer que eu acho que está aí lançada a base. E aí eu acho que a gente vai precisar muito de você retornar a esta base para avançar nos casos. Aí eu acho que teríamos muito que ter um tempo maior, que eu acho que a gente já excedeu. Ok. Por aí. Não, tá ótimo. Eu trouxe mais como elemento possivelmente complementar, dependendo aí como a gente ia caminhar do ponto de vista da exposição, tá certo? Mas fica o convite para a gente fazer em outro momento já. O pessoal aqui no chat está interagindo aqui. Eu brinquei com o pessoal aqui no privado, então, porque eu estava querendo conhecer um pouquinho de cada um. E eu falei que eu mesmo não sendo da área, vocês são tão didáticos que eu já estou começando a aprender alguma coisa toda live que eu participo aqui com vocês. Eu queria agradecer muito a presença de todos hoje. A gente tem aqui psicólogos, a gente tem residentes que foram convidados pelo doutor Alexandre, pelo doutor Enio, e a gente foi interagindo aqui durante o chat, e deixo o convite para vocês para as próximas lives. Doutor Enio, muito obrigada pela presença. Eu que Doutor agradeço. Alexandre também, muito obrigado. Olá, a Helena elogiando, Laura também elogiando, Délia, nossa psicóloga que está aqui, uma curiosa, e aprecia muito o conhecimento da área, e temos outros residentes aqui. Eu Tá queria deixar um ótimo. abraço para vocês, um convite que a partir de amanhã essa live também já estará no canal do YouTube da Unifenas, para aqueles que desejarem rever ou compartilhar o link dessa live com outros colegas. Eu Muito obrigada pela reafirmo, eu Sim? reafirmo que a gente precisa retornar a essas bases com o Alexandre para avançarmos, né? Eu agradeço. Boa noite para vocês. Muito Tá ótimo. obrigada. Então, boa noite, Anne, boa noite a todos vocês, até uma próxima.